Aqui, dando boas-vindas a quem está chegando aqui na sala do Zoom para a nossa leitura da Onda Encantada da Estrela, a 20ª Onda do Tzolk'in, e quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube. Então, bem-vindos a quem está nesse agora, é sempre o agora, e que a gente possa desfrutar deste momento. Vou passando a palavra para a Lívia, para ela fazer a abertura da nossa conexão aqui. Arro! Arro! Vamos nos conectar nessa egrégora, buscando a presença, com a nossa respiração, coluna ereta, respeitando os limites do seu corpo, apoiando os pés no chão, aterrando. Inspira no coração, expira no corpo todo. Inspira no coração, expira no corpo todo. Desde a casa leste, da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com nitidez. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo, desde dentro. Desde a casa oeste, da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tem que ser feito. Desde a casa sul, do sol eterno, que a ação correta nos dê acolhida, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem o povo das estrelas e os nossos antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Mãe Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que a paz prevaleça na Terra. E desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz de amor mútuo. Aion, Onaku, Eva Maia, Emarro. Aion, Onaku, Eva Maia, Emarro. Aion, Onaku, Eva Maia, Emarro. Sol central da galáxia, salve a harmonia da mente, da natureza, a cultura galáctica, em paz. Estamos vivendo hoje o dia NS1.35.7.12, dia alfa, libera. E Kim 248, estrela magnética amarela. Unifico com o fim de embelezar, atraindo a arte, selo o armazém da elegância, com o tom magnético do propósito. Eu sou guiado pelo meu próprio poder do pecado. E assim a gente começa a nossa conversa sobre a onda encantada,
Hoje, essa onda encantada é a onda encantada 20, né? É a última onda encantada do Tzolk'in. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre a onda, partindo das nossas experimentações, né? Minha e de Magda. Então, é muito legal ouvir as pessoas falando sobre a energia que elas entendem, que é a energia que está vinculando o serviço planetário em determinados momentos, né, do anel solar, em determinados momentos do Tzolk'in, porque cada pessoa traz a partir da sua experimentação e a partir da sua frequência de quarta dimensão, né? Então, hoje pela manhã eu ouvi a Priscila, que é a estrela harmônica amarela, falando sobre a onda da estrela, trazendo a contribuição dela. Então, a gente tem que perceber que tudo é soma, tudo é contribuição. A gente vai compartilhar com vocês uma tela. Rapidinho, antes da gente começar a falar sobre a onda, quero apresentar o Chegando na Lei do Tempo para todos vocês, para todos. Chegando na Lei do Tempo é um projeto que tem como principal intuito expandir para as pessoas que buscam saber mais sobre a Lei do Tempo, né? Expandir essa reflexão por meio de lives, compartilhamentos aqui pelo YouTube e principalmente por meio do curso que eu e Magda estamos ancorando, já faz aí algumas luas, né? A gente está abrindo inscrição para a nossa terceira turma, né, que começa agora na Lua Galáctica. Quem quiser conhecer mais, imagino que logo depois a gente já vai ter aí na descrição no YouTube, e as meninas que estão aqui, se interessarem também, podem conversar com a gente, que a gente disponibiliza o formulário e explica com mais ênfase o que a gente pretende, né? Como eu estava dizendo no começo, cada Kim parte da sua experimentação, né, para falar sobre as experiências que tem no tempo. E eu e Magda, nossa soma da Dragão Planetário Vermelho, e a gente ancora muito essa energia da manifestação, né, do tom planetário e do nutrir um novo ser. Então, nosso intuito, com Chegando na Lei do Tempo, é refletir sobre paz e presença nos relacionamentos, como a lei do tempo muda o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, a nossa forma de se relacionar com o mundo, né? Mais do que falar sobre os códigos e pensar os códigos, a ideia é a gente falar sobre a nossa relação com o mundo. Isso tem sido revolucionário na vida da gente, né? Ai, valeu, Regina. Eu acho que Regina e Cídia já fizeram, a gente mantém um grupo que vai ser perpétuo, tá? Organizando um pouco a nossa mente. É importante sempre a gente retomar, mesmo que a gente já conheça os ciclos, é importante a gente retomar que a gente está falando sobre o tempo e sobre a possibilidade, que é uma coisa que Magda sempre fala, a possibilidade de observar o mesmo ponto a partir de diversas perspectivas, né? E que ponto é esse que a gente está observando? O dia. A gente está observando o dia de hoje a partir de diversas perspectivas. No início, logo depois da prece das 7 direções galácticas,
Eu falei algumas coordenadas, que são as coordenadas do dia, a gente vai retomar elas um pouquinho aqui, né? Nessa tela a gente observa no canto esquerdo o calendário regular 1260, que tem uma característica, que é uma característica de desordem. Mesmo olhando para ele aqui agora, a gente consegue observar que ele não é harmônico, porque ele tem sim a intenção de desorganizar a nossa mente, né? Então a gente vai olhar para ele e dizer, não, não quero mais, e vou olhar para o do meio. O calendário que está no meio, ou melhor, o sincronário que está no meio, é a estrutura do sincronário das 13 luas de 28 dias, né? O ciclo de 13 luas de 28 dias representa o ciclo natural do planeta, né? Representa o tempo que a gente observa, o ciclo sinódico e o ciclo sideral da Lua em torno da Terra durante os 364 dias mais um que a Terra demora para dar uma volta em torno do nosso Sol. E estamos vivendo hoje o dia 12 da Lua ressonante, a Lua ressonante do macaco, que tem como animal tótem o macaco. Estamos vivendo a segunda semana da Lua ressonante, a Semana Branca, que traz como mantra a humildade, refina a meditação. Então, é um momento da Lua que a gente está refinando, que a gente está se aprimorando na nossa arte de ressonância, né? Que é a arte de canalizar, inspirar, sintonização, com o que a gente se sintoniza, o que nós nos sintonizamos e como a gente se sintoniza com o outro. Atrelado, né, sincronizado, por isso que a gente chama de sincronário, né, com o sincronário das 13 luas, a gente tem o Tzolk'in. Na imagem seguinte, a gente vai ver o sincronário estabelecido, apresentado de forma fractal, que é a forma verdadeira dele, né? E no centro a gente tem a matriz Tzolk'in. São duas estruturas de notação de tempo que se sincronizam para que a gente traga harmonia para o nosso dia. Eu falei também que hoje é um dia de plasma alfa. Lá em cima, nessa mesma imagem à direita, a gente tem os plasmas radiais. Falar rapidinho sobre o plasma alfa. É um plasma que está conectado ao nosso chakra da garganta e que permite a gente liberar. Tem a ver com comunicação, com respiração, né? E o chakra da garganta recebe hoje a frequência do plasma alfa. Pode passar, Marta. Eu gostaria só de acrescentar, Lívia, desculpa, quando a gente inclui a observação dos 13 giros da Lua, a gente está trazendo o feminino para a nossa percepção, que é esse ritmo, os ciclos femininos, né? As mulheres menstruam 13 vezes ao longo de um anel solar, e o calendário gregoriano faz a gente perder esta percepção. E isso é um ciclo natural, ninguém chega no planeta se não for através de uma mulher. Então, quando a gente resolve incluir no nosso dia a dia essas várias reflexões que você já trouxe aqui de introdução, Lívia, é também para que a gente vá organizando a nossa mente, não só visualmente, que a gente consegue já perceber aqui a estrutura do meio,
cria menor resistência para a gente incluir no nosso dia a dia, né? A gente consegue ver que aqui são 12 meses, aqui são 13 meses, que a gente chama de 13 luas, né? Então, a mente resiste menos, mas nós vamos estar vendo essa estrutura de outras maneiras, várias perspectivas, isso vai reduzindo vai nos acalmando, né? Vai fazendo com que a gente olhe e também vem trazendo leveza para o nosso dia a dia. Eu gosto sempre de dar um exemplo, que eu ouvi o André Steller comentando sobre esse exemplo, e que quando eu fico apenas sintonizada com o calendário gregoriano, inevitavelmente ele vai levar a nossa mente para o tempo é dinheiro, e mais ainda, para o pagamento de impostos especificamente, porque o calendário gregoriano foi criado para organizar a sociedade em pagamentos de impostos. Calendário vem da palavra calenda, que é para livro de cobrança de impostos. Então, se eu digo hoje, que hoje é 21 de janeiro, inevitavelmente a mente vai para final de mês, pagamento, quais os impostos que eu tenho para pagar. Agora, se ao invés de ter esses nomes, janeiro, fevereiro, março, abril, tivesse um mês que chamasse montanha, outro mês que chamasse floresta, outro mês que chamasse oceano, outro mês que chamasse céu, qualquer coisa, para onde a mente vai, né? Então, essas reflexões que você trouxe sobre chakras, os epitais, o mantra e tudo mais, é para levar a nossa mente para se expandir, não para se contrair no medo, na escassez, nos conflitos, né? Nas dificuldades do dia a dia. Então, nós estamos aqui num processo de expandir a nossa mente, né? Então, já te passo a palavra novamente e vou passar o slide aqui. Vamos lá. Arro. Muito relevante a gente conseguir, que é quando a gente consegue observar o mesmo ponto, que é o dia, de diversas perspectivas, a gente também amplia a nossa conexão. Isso que Magda trouxe tem muito a ver com a estrela magnética, né? Porque por que os nossos dias não podem ser recheados de arte, né? Por que os nossos dias não podem ser recheados de beleza e elegância? Por que os nossos dias não podem ser todos harmônicos, no sentido de que a gente está construindo uma relação de delicadeza, de singeleza uns com os outros? Nesse segundo quadro, a gente tem uma outra apresentação, uma outra forma de apresentar o anel solar, né, o ciclo de 364 dias mais um, que é um ciclo perfeito e perpétuo, né? A gente pode localizar aí a lua 7, que é a lua ressonante, da sintonização, que traz para a gente essa questão com quem eu me sintonizo, né? Qual é essa relação que eu construo de ressonância com o todo, e a gente consegue observar que dentro desse ciclo, né? Dentro dessa estrutura cíclica, a gente se encontra sempre com um Kim. E é importante a gente lembrar que o Kim nada mais é que um espectro de luz e de som, né, que nos permite... Oi? Vou interromper de novo aí. Deixa eu sair aqui. Eu gosto de evidenciar também que a lei do tempo também nos auxilia a fazer um trabalho de ensinar o nosso cérebro a olhar de perspectivas diferentes uma única coisa. Então, além de um único dia ser visto por N perspectivas,
e daqui a pouco já você vai estar explicando sobre isso, mas aqui, olha, a gente está olhando a estrutura do sincronário das 13 luas de 3 formas diferentes aqui, mas é a mesma coisa, e o nosso cérebro não está acostumado, e a gente transporta isso para o nosso dia a dia nas nossas relações humanas. A gente fica impondo ao outro que pense como a gente pensa. A maioria das relações são construídas e trazem conflitos por conta disso. A gente quer convencer o outro da nossa perspectiva. Então, a lei do tempo, ela vai trabalhando no nosso inconsciente, no nosso funcionamento, porque aqui tem essa estrutura, aqui, das 13 luas, numa forma parecida com o calendário, que a gente já está mais acostumado, a estrutura dos 12 mais uma aqui, 13, e são os 28 dias nessa estrutura de vermelho, branco, azul e amarelo. A mesma coisa a gente vê aqui no formato da onda encantada, de 13 meses, mas já vai fazendo um desenho diferente. E como tem o sincronário de parede, que a gente disponibiliza no curso para os nossos alunos, inclusive, tanto também para o pessoal do Telegram, que entra no grupo aberto do Telegram, Conexão com Ferramentas Magda Betoni, a gente também, quem não tiver, a gente pode estar disponibilizando, vira e mexe, a gente repõe lá, mas está aqui, olha, as 13 luas, da mesma maneira como está aqui, está aqui, ó, nessa vertical aqui as 13 luas, e na linha horizontal estão os 28 dias. E aí a gente vê a estrutura de vermelho, branco, azul e amarelo numa linha horizontal. Esse simples olhar de perspectiva diferente já faz uma diferença na nossa mente, no funcionamento do nosso cérebro. E eu trouxe aqui para que as pessoas consigam visualizar, senão elas acabam sabendo. Como é interessante, né? A gente vê o Tzolk'in pequenininho aqui na segunda imagem embaixo, no modelo que também atualmente é apresentado, né? E aqui no sincronário de parede, o Tzolk'in também está inserido nele, né? Com os Kins, e a gente vê o Tear Maia todo espalhadinho, né? De uma outra forma, criando um outro desenho, para a gente também se desprender, né, das formas rígidas que a gente tem de observar as coisas, e das formas rígidas que a gente tem em definir as coisas, né? Pode passar, né? Então, a gente vai começar a falar sobre a onda encantada 20, que é a onda encantada da estrela magnética amarela, é a última onda encantada do Tzolk'in. Só para lembrar para quem está chegando agora e nunca, como diz a nossa mestra Flávia Mota, nunca ouviu falar nada disso aqui, o Tzolk'in é essa estrutura de 260 dias, é uma matriz harmônica que frequencia padrões, vibrações de luz e som, que estão associadas com todos os movimentos da nossa galáxia. É uma estrutura de 20 selos solares, e lá em cima que a gente vê, 13 tons galácticos. O que a gente tem que pensar sobre o tempo, que eu gosto muito de falar, e tenho falado sempre nas lives, é que o tempo, ele é uma estrutura vibracional, é uma estrutura de informação, que tem 3 princípios básicos. Isso eu ouvi também de um querido amigo e professor, mestre, André Steller. André Steller, né? O tempo é fractal, o tempo é radial e o tempo é cíclico. Essa estrutura que está sendo apresentada aqui da onda encantada à esquerda é o que a gente chama de estrutura fractal, né? A frequência, a vibração
ela se desloca no campo por meio dessa estrutura que é uma espiral que se liga a outra estrutura espiral, que se liga mais e vai formando um grande espiral ascendente, né? Quando a gente fala também que o tempo é fractal e que se fractaliza, é porque um Kim pode ser um dia, um Kim pode ser uma lua inteira, 28 dias, um Kim pode ser um anel inteiro, 364 dias mais um, e assim por diante, né? A gente explica isso melhor no curso, né? E o ciclo básico que a gente acompanha, eu falo ciclo básico é porque existem vários ciclos dentro do Tzolk'in, ciclos de 4 dias, ciclos de 20 dias, ciclos de 260 dias, os ciclos de 13 dias são os ciclos mais básicos que a gente acompanha, a gente chama esses ciclos de 13 dias de onda encantada. Então, a gente está hoje vivendo o Kim 248, significa que no ciclo de 260 dias, a gente está no dia 248. A gente também está vivendo, dentro dessa estrutura, um dia de tom magnético, tom 1, significa que é o primeiro dia de um ciclo de 13 dias. A gente também está vivendo hoje, até deixei anotadinho aqui, o dia 64 do ciclo de 65 dias da estação galáctica vermelha. É bastante legal falar sobre isso, porque é um ciclo que a gente tem. Pode mostrar. Se o Jefferson me colocar na tela, ou se eu aparecer na tela, eu tenho aqui a estrutura da estação galáctica, né? Pintadinha aqui no Tzolk'in. No YouTube demora um pouquinho, e aí eu não sei se já está aparecendo o meu desenho. Seu compartilhamento de tela atual, que você está compartilhando. Meu compartilhamento de tela atual aqui, porque tem um delay aqui para o YouTube, então eu não sei, eu estou acompanhando aqui no celular para ver, porque é o Jefferson que está no comando da mesa aí, e aí na gravação no YouTube só está aparecendo o teu quadro. Apareceu ali, meu. Então deixa eu mostrar aqui essa estrutura que você está falando, que são as estações, que são um dos ciclos. Quer continuar falando da estação? São 4 estações galácticas, 4 ciclos de 65 dias, e a gente está fechando uma estação, né? Daqui um dia a gente sai da estação galáctica vermelha e vai para a estação galáctica branca. Isso acontece dentro da onda encantada da estrela amarela. Então, quando a gente começa a observar vários pontos, tem infinitos pontos, né? Hoje a gente está finalizando a harmônica 62, que é o ciclo de 4 dias. A gente está no 8º dia da trajetória harmônica, né, do Tzolk'in, que é um ciclo de 20 dias, e a gente está na última onda, na onda amarela, na 4ª onda encantada do Castelo Verde Central, né, que seria um ciclo de 52 dias. Então, se a gente for, claro, não quero que vocês decorem tudo isso agora, enquanto a gente está falando, o que eu quero é que a gente pense que quanto mais a gente consegue observar os ciclos que estão acontecendo dentro do Tzolk'in, mais incrível é. A onda encantada da estrela amarela, ela é muito especial. Eu quero só falar mais uma coisinha sobre ela, Mag, antes de... eu estava me conectando com o pessoal do Matemagicamente, que é um pessoal que tem um perfil no Instagram, muito legal, eles fazem muitos cálculos mágicos,
E eles comentaram hoje, colocaram como curiosidade na página deles, mas eu acho que não tem nada de curiosidade, é super importante. Essa é a última onda, é a onda que está nos levando para a nossa essência, para o sol cósmico. E aí eles colocaram assim, que tem dois aspectos importantes que a gente vê nessa onda, um na ordem cíclica e um na ordem sincrônica. Na ordem sincrônica hoje, a partir do dia de hoje, conforme os 15 forem passando, nós vamos automaticamente entrando dentro do nosso trânsito diário, na onda encantada do nosso nascimento. Eu entro na onda encantada do meu nascimento no dia guerreiro solar. Já fiz o cálculo. E dependendo de qual é o tom galáctico do seu Kim, você entra num determinado lugar. Regina, por exemplo, que é mão magnética, só vai entrar mesmo lá no sol cósmico. Né? Ela é o primeiro dia da onda encantada dela. Mas eu, que sou o tom 5 da onda encantada da noite, entro na frequência da noite magnética azul, que é a minha onda de nascimento, no dia guerreiro solar. Isso é muito importante de perceber, porque é como se você estivesse caminhando nos dias rumo a você mesmo, para se encontrar com você. E isso é um grande prazer. Você ter a oportunidade consciente de saber que você está indo se encontrar com você, com a sua essência, com o seu Kim, né? Qualquer pessoa que é do tom cósmico, né? O Jefferson, por exemplo, que é semente cósmica, hoje ele no dia de hoje ele está iniciando a onda encantada de nascimento dele. Sim. Que é a onda do humano, não é? Humano, sim. Enfim, eu achei muito intrigante. E na ordem cíclica, olha que observação interessante que eles fizeram, que a partir do dia cachorro elétrico, que é o terceiro dia dessa onda encantada, do cachorro elétrico para o macaco autoexistente, a gente vai estar vivendo o dia Dali 15, da lua ressonante, que é exatamente o meio do anel solar. Além de ser o aniversário de Valon Votan, né, também é o momento em que a gente chega no meio do anel, ou no meio do ano. Né? Aqui, ó. No Dali 15, é isso que ela está falando aqui, ó. Tá? Que o macaco, no Dali 15, vai estar aqui, ó. Porque na lua exatamente o meio do ano. Aqui é o meio do... Ocorre que no meio do ano, energeticamente falando, ocorre uma mudança de polaridade, né? Durante a primeira metade do ano, a gente está recebendo as informações do hemisfério norte para o hemisfério sul, passando pelo centro da Terra, e a partir do dia Dali 15, essas informações pegam um outro caminho, né? Vão do hemisfério sul para o hemisfério norte. É uma inversão de polaridade eletromagnética que ocorre no planeta. E o que isso muda, né? Na verdade, muda a forma como a gente recebe as frequências, e isso é bastante interessante da gente notar e anotar. Tá bom? Aí, vamos seguir para a próxima. Então, a gente está falando aqui de um ciclo de 13 dias, e a gente gosta muito de lembrar que esse ciclo de 13 dias, ele está, primeiro, associado ao padrão básico que rege todas as estruturas, né, de geometria sagrada, que é o padrão 4 está para 7, assim como 7 está para 13, e que estrutura para a gente a onda encantada, ciclos de 4, ciclos de 13.
Então, a gente tem ciclos de 4, que são as harmônicas, né? A gente tem ciclos de 7, que são os epitais, que a gente também chama de semana, e a gente tem os ciclos de 13, tá? Dentro dessa estrutura, a gente vai estar observando os 20 selos solares, que são os espectros de luz que atingem o nosso planeta. Quando eu falo atingem, é um sentido bom da palavra, que chegam no nosso planeta, né? Cada um desses espectros de luz traz uma característica, traz um padrão vibracional, e eles são divididos em 4 cores: vermelho, branco, azul e amarelo, que são os espectros de luz mais primários. E a gente tem também os 13 tons galácticos, que estão frequenciados também no nosso corpo, né? Então, os selos solares são os dedos das mãos e dos pés, e os tons galácticos estão na nossa articulação, né? Estão conectados às 13 articulações principais do nosso corpo, né? Desde do tornozelo direito, passando por várias articulações do nosso corpo, até o tornozelo esquerdo. A estrutura da onda encantada é sempre essa estrutura em espiral. A gente vai perceber que do tom 1, que é o tom magnético, até o tom 4, a gente vai estar estabelecendo o propósito da onda. Ou seja, a gente vai estar percebendo qual é esse propósito, como ele se constitui, né, e qual é a forma que a gente pode dar para ele. Do tom 5 até o tom 9, a gente vai estar estendendo o propósito da onda, é o primeiro movimento de expansão. E do tom 10 até o tom 12, a gente vai expandir esse movimento, que a gente também pode chamar de converter, né? E no tom 13, a gente transcende a onda para se conectar à próxima onda. São ciclos que nunca têm um fim, porque essa estrutura do tempo, é importante a gente pensar sobre isso, é uma estrutura multidimensional e é ilimitada, né, nesse sentido. A gente não está aqui medindo espaço, a gente está medindo, ou melhor, a gente está se sincronizando com o tempo. Pode pensar. E o tempo é vibração, né? A gente consegue perceber que quando a gente está feliz, a gente nem vê o tempo passar, o tempo expande. E quando a gente está infeliz, nós estamos numa vibração contraída e o tempo não passa, né? A gente em dor, em sofrimento. Então, tempo é uma percepção da mente e uma percepção do nosso sentir, por isso ele é vibração. Nós estamos falando disso. Nessa estrutura, então, a gente está vendo a onda encantada dentro do Tzolk'in, né? Ela está ocupando, dentro do Tzolk'in e dentro do anel solar, o alto existente vermelha. No Tzolk'in, ela está ocupando a trajetória harmônica 13, o vinal 13, e ela é o último ciclo aí do vinal, o último ciclo de 13 dias do vinal 13. O tom 13, que é a última coluna do Tzolk'in, é o tom da presença, né? É o tom que tem o poder da presença, o poder do agora. É quando a gente é chamado, sim, à atenção, né? É chamado a estar atento ao agora. E dentro do anel solar do alto existente vermelho, a gente vê que ela começa agora, no finalzinho do epital branco, vai acontecer durante todo o epital azul, e vai terminar lá
no terceiro dia, no dia gama 24 do epital amarelo, né? Muito, é uma energia de, a gente está terminando de refinar, indo para um processo azul de transformação, e inicia um processo de amadurecimento lá, até o Sol cósmico, né? Uma outra coisa que eu fiquei sabendo sobre o dia do Sol cósmico, que é o dia gama 24, vai ocorrer no dia gama 24, eu até anotei aqui para não esquecer, a passagem de um cometa que circula pela nossa parte da galáxia de 50 em 50 mil anos, no dia Sol cósmico. Então, bastante auspiciosa essa energia que está ocorrendo com essa finalização de Tzolk'in, um fechamento de ciclo, um cometa que tem um ciclo tão poderoso como esse, né, de aproximadamente 50 mil anos, numa lua, num anel solar, lua autoexistente vermelho, em que a gente está dando forma para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, dando forma para as nossas águas. Hoje mesmo eu ouvi de uma pessoa falando assim, a água, ela não tem forma, né? A água, a gente que dá a forma para ela. Então, ela é um líquido. Se eu deixar cair no chão, ela vai se espalhar e vai ficar disforme. Eu que tenho que cuidar. E se eu der um espacinho bem pequenininho, ela vai ficar transbordando. E se eu der então, eu que tenho que cuidar para buscar o equilíbrio da circulação dessas águas, né? Vamos falar mais sobre isso na lua lunar. Mas eu quero reforçar aqui o que você já disse um pouquinho atrás, que no Sol cósmico, cada um de nós vai estar na frequência do nosso dia de nascimento, no nosso próprio Kim, recebendo essas energias desse cometa, né? E já que você disse da água, vale trazer aqui a referência do Masaru Emoto, que comprovou que as nossas emoções, as nossas vibrações influenciam nas moléculas de água. Ele conseguiu fotografar. Então, quando nós estamos na frequência, numa frequência desarmoniosa, a gente altera as moléculas de água e a nossa composição é de água. Então, quando a gente está nos conflitos, nas relações humanas, frustrados, irritados, briguentos, brigando com o outro, mas brigando conosco mesmo, especialmente porque nós estamos alterando a nossa água. A água tem vibração, tudo vibra, né? E nós estamos falando disso. Então, já que você ressaltou isso, vale lembrar do Masaru Emoto, do quanto é importante que a gente se harmonize inicialmente nas relações conosco, né, mesmo, para depois estar nos relacionando com tudo. Não esquecer que a relação conosco é uma relação, né? Sim. E talvez seja a relação mais primordial, a relação Sim. com a gente mesmo, talvez seja a relação mais primordial que existe. Nós Porque temos o nosso diálogo interno, o que a gente pensa, starta a nossa vibração, e é onde a gente vai sintonizar. Nós estamos na lua ressonante, na 7ª lua, que é a da sintonização, então a gente vai estar sintonizando de acordo com o que a gente pensa, uma mente inquieta, uma mente briguenta, antes de brigar com o outro, ela está brigando consigo mesmo, está alterando a nossa vibração. Eu digo que o vigiar e orar vamos vigiar o que nós estamos sentindo, para a gente poder perceber o que nós estamos dialogando com a gente mesmo, né? Esse é o verdadeiro vigiar e orar. A gente consegue elevar a nossa vibração na oração,
se a gente estiver vigiando o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Isso é junto e ao mesmo tempo a gente tem a consciência ou não. O que a gente está fazendo aqui é trazer para a consciência, que a lei do tempo faz isso, né? Sim, traz para o consciente o que estava inconsciente. Então vamos começar a falar especificamente sobre a estrela magnética amarela. A estrela magnética amarela tem 6 palavras-chave, né? No mantra Kim a gente vai dizer: unifico com o fim de embelezar, atraindo a arte. Selo o armazém da elegância com o tom magnético do propósito. As palavras-chave do tom magnético são unificar, atrair e propósito. E as palavras-chave da estrela são embelezar, arte e elegância. Então, a estrela magnética traz para a gente o propósito de embelezar o mundo, de embelezar a gente, de buscar o belo na gente, no outro, no planeta, de ajudar, de buscar ancorar essa beleza, né? Hoje de manhã, a Pri estava lembrando que uma professora que a gente teve sempre disse: não existe pôr do sol feio. Então, o que é a beleza? O que é embelezar? O que é a arte? O que é a elegância? Senão essas manifestações todas da nossa relação com o planeta. Todos os seres fazem parte desse grande embelezamento. E o propósito está conectado diretamente em buscar em si a beleza de fazer parte desse planeta lindo. Buscar em si a beleza de ser um ser íntegro, vivendo nesse espetáculo de natureza, de arte. A arte planetária, que é essa conexão que a gente sabe que existe em rede telepática, ela nos auxilia a pensar sobre isso, né? Em ancorar essa beleza no agora, apesar de todos os pesares que às vezes existem, né? Então, buscar embelezar o mundo a partir de nós mesmos. E aí eu não estou falando de arte assim, arte é arte visual, desenho, música. Tem gente que tem mesmo habilidades surpreendentes, né? E a gente admira, mas buscar na gente o que é que a gente faz para embelezar o mundo, né? André escreveu hoje na postagem dele lá no Instagram: ouse ser belo, ouse embelezar o mundo. Eu gosto de aproveitar para acrescentar que nós somos seres vibracionais. E aí, tanto quanto, pegando a referência do Masaru Emoto, com vibrações elevadas, as águas se organizam em cristais, nós, se tivéssemos a percepção nas dimensões mais sutis, o nosso ser multidimensional em vibrações elevadas, eles conseguem observar a nossa vibração. E a nossa vibração tem movimento, tem cor, e de acordo com o que eu tiver com a minha mente, com o meu diálogo interno, com o que eu estou sentindo, com o que eu estou fazendo, eu emito uma vibração bela, harmoniosa, ou uma vibração que vai estar distorcida. Então, ouse ser belo, ouse emitir a sua vibração, e este é um poder que nós temos, por isso que a gente precisa
pacificar a nossa mente, acalmar a nossa mente e observar onde eu estou indo para que a minha vibração, né? Porque gatos, cães, eles conseguem ver a nossa vibração. Por isso eles têm essa sensibilidade de se aproximar, de harmonizar. Uma árvore também nos harmoniza, a natureza nos harmoniza, porque eles estão em vibrações outras que não as dos seres humanos, que se organizaram socialmente num funcionar estressante, num ritmo que desarmoniza a nossa vibração. Então, quando a gente vai chegando aqui de encontro a nós mesmos nessa onda encantada, é a gente se lembrar que nós, em essência, somos belos quando nós nos vigiamos, né? E nos elevamos na nossa vibração. Falou tudo, Maga, porque esse é o desafio, né? Se a gente for olhar para o próximo Kim, que é a lua lunar vermelha, o que a gente vai perceber, né? As palavras-chave da lua, ou melhor, as palavras-chave do tom lunar: polarizar, estabilizar e desafio. Então, em qualquer tom lunar, a gente vai observar que, na realidade, existem as polaridades. As polaridades estão aí na realidade. E essas polaridades, que a gente pode até chamar de contraste, tem alguns mestres que chamam de contraste. Ele é até importante. Por quê? Porque você olha e fala, gente, que isso? Não concordo com isso. Não é isso que eu queria. Tudo bem, mas depois que a gente observa a polaridade, a gente tem que buscar a estabilização. Né? Então, polarizo e estabilizo. E esse é o grande desafio. O poder do desafio é mostrar para a gente o tempo todo o que falta. Então, é um poder que nos fortalece. Às vezes a gente pensa no desafio como uma coisa ruim, que vai castigar a gente, que vai... não, o desafio é uma forma de nos trazer fortaleza e aprendizado. Porque ele nos desafia a, da polaridade, buscar a estabilização. E no caso da Lua, é exatamente o que Magda estava falando. Harmonizar nossas águas, harmonizar nossas emoções, harmonizar os nossos sentimentos e encontrar na nossa essência o ser belo que nós somos. Porque a partir do momento que eu começo a reconhecer em mim a minha grande beleza, a minha elegância, que é uma elegância que foi dada para mim por Deus, pela fonte criadora. É uma elegância que não fui eu que produzi, entendeu? Foi uma dádiva. E quando eu me alinho com esse ser, com esse meu eu interior, que é a essência, que é a própria beleza do divino, eu ordeno e estabeleço tanto os limites, como a forma como essas águas vão caminhar. Eu permito que meu sangue corra com mais fluidez dentro do meu corpo. Não vou ter veia entupida, não vou ter gastrite, não vou passar mal, porque os líquidos dentro do meu corpo, as minhas águas, inclusive viscerais, vão estar sendo transformadas, né, embelezadas, buscando a essência, que é a nossa essência, que é a arte. Então, a lua lunar, ela traz essa reflexão e autorreflexão, ela nos permite olhar para nós mesmos, para que nós possamos ousar ser belos. Aí a gente vai para o terceiro dia da onda, que é o dia
elétrico. Tom elétrico é o tom do serviço. As palavras-chave são ativar, vincular e serviço. É um momento da onda que eu vou falar assim, como? Como eu vou fazer para estar alinhado com esse eu interior? Por meio do amor incondicional do cachorro. Olha aqui, como é sincrônico pensar sobre isso. O mantra Kim é ativo com o fim de amar, vinculando a lealdade. Amar sem pensar a quem, mas principalmente amar a minha relação com essa minha essência. Então, a gente está falando de amor próprio, a gente está falando de autocuidado, a gente está falando de lealdade a si, a gente está falando de reconhecimento das nossas verdades íntimas, a gente está falando de acolhimento das nossas sombras, das nossas questões, dos nossos atravessamentos, porque sim, a gente é atravessado por questões que muitas vezes nos angustiam, mas a gente tem que olhar para isso com o coração aberto, né? O poder do cachorro, o poder do coração, com o coração aberto, em prol desse propósito, de alcançar a essência bela do planeta, da gente, do planeta. E quando a gente chega no tom autoexistente, a gente vai dar forma. Então, eu já percebi que o propósito é embelezar o mundo, buscando a minha essência. Já percebi que o desafio vai ser lidar com essas minhas emoções e me alinhar ao meu eu interior. Já entendi que eu faço isso me amando profundamente e amando o outro profundamente. Mas de que forma? Qual é a forma que eu vou dar para esse agir? Né? E aí, o nosso amigo ilusionista chega para nos dizer assim, ó, transforma tudo. Se agarra na ilusão. Busca quebrar o que é transitório e ilusório e entende que é transitório e ilusório. O que é real e é perene e não muda, né? E quando eu falo não muda no sentido de que permanece, tem uma permanência histórica, é a nossa essência. Ela é permanente. Ela está evoluindo, ela está se transformando, mas ela é permanente. O macaco vai pedir para a gente observar tudo isso com mais leveza. Né? Tem uma terapeuta que a gente ouve sempre, eu e Magda, que a gente partilha esses áudios, né? E ela fala assim, no áudio, você já não leva a vida tão a sério. O que é não levar a vida tão a sério? É não se desgastar na ilusão, no que é ilusório, no que é projeção da nossa mente. O macaco está aí no tom autoexistente para mostrar para a gente que muitas coisas que a gente se angustia, se preocupa, são manifestações da nossa mente. E que a gente pode, sim, estabelecer novos padrões de manifestação. É a terceira dimensão, né, o macaco? A raça raiz azul está na terceira dimensão, na dimensão da mente. Bem potente nessa onda, no sentido de trazer a integralidade. Se eu sei que tudo que existe nessa realidade foi produzido pela mente, não estou dizendo que foi produzido pela minha mente, estou dizendo que foi produzido pela mente planetária. A mente planetária é a soma de todas as mentes, né? É uma rede
de transmissão telepática, eletromagnética, de vibração planetária. Quanto mais a gente afetar essa mente positivamente, melhor para a realidade de todo mundo. Porque se eu estou alinhada com o meu eu interior, conectada com a melhor parte que eu posso, né, nessa rede eletromagnética, neural, em todos os lugares que eu tiver, eu vou reverberar a magia do macaco. Então, no tom da forma, o macaco vem trazer isso para a gente. Tudo é um bem, e o que não é um bem é um aprendizado para o nosso aprimoramento e para o fortalecimento da nossa caminhada. Então, transforma a forma de você ver. É claro que o que acontece no primeiro impacto, você fala, aí você fala assim, vou reagir. Hoje mesmo, um pouquinho antes da gente abrir aqui a nossa reunião, estava conversando com Magda e com Jefferson, e eu falei assim, gente, aquilo ativou meu humano harmônico. E aí eu percebi que eu reagi, mas eu já reagi de uma outra forma. Como o macaco pede para a gente reagir. Mesmo que você tenha que reagir, reaja com leveza. Né? Aí a gente chega de novo na vibração da quarta dimensão, no tom harmônico, que é o tom da radiância. Hoje, ouvindo uma mana que é harmônica falando sobre esse tom, eu achei muito incrível uma coisa que ela trouxe. Ela falou assim, né, que o tom harmônico é o tom que potencializar, comandar e radiância, né? Então se expande a partir de um centro. E que esse comando que o tom harmônico traz não é um comando de ser mandão, quer dizer, pode até ser, né? Em determinado momento, quando a gente está desconectado, desalinhado, pode até ser, mas é um comando de falar assim, então, gente, já entendemos o que é para fazer, agora vamos junto, sabe? Vamos começar esse movimento sincronizado, primeiro um pé, depois o outro, é isso aí, vamos lá. É tipo um comando de líder de torcida, assim, sabe? Nós vamos juntos nesse caminho. O que vocês acham? Então, é a hora que a gente junta a energia do coletivo, o que está fora de nós também, para agir nesse propósito. Então, se a gente viu que o movimento, até o tom autoexistente, era um movimento interno, vamos dizer assim, do meu eu para o todo, no tom harmônico eu estou começando a expandir, falar, então, e aí, o que você acha disso? Vamos comigo? Vamos fazer isso também? Respira junto comigo, ó, vou me conectar hoje de manhã, na live que eu estava fazendo esses dias, eu comentei do aterramento, né, que eu fiquei fascinada, e a Lívia, a Águia Espectral, veio falar comigo depois que ela assistiu a live e falou assim, Lívia, eu estou pirada com essa história de pôr o pé descalço na terra. É uma coisa tão, tão simples, que parece tão boba. Então, o tom harmônico, ele tem essa característica. Chegar para o outro e falar assim, você viu isso? Eu achei mó legal isso. Estou experimentando, é legal. Você quer? E a pessoa vai falar se quer ou não quer, se vai seguir, se não vai, né? Mas é uma energia de comando, de falar, e aí, gente, vamos? Né? É esse processo. E quem está aí é o humano, né? O humano tem como palavras-chave
influenciar sabedoria e livre-arbítrio. Influenciar com sabedoria, a partir do poder do livre-arbítrio, observando o livre-arbítrio. Porque todo propósito, e aí a gente consegue conectar, né, os dois tons, o tom amarelo da semente, ou melhor, tom amarelo da estrela e o tom amarelo do humano. Todo propósito é uma escolha. Todo propósito é uma escolha. Se eu estou me propondo a fazer um movimento, é porque eu escolhi. Né? Hoje a primeira pergunta que Magda trouxe lá no início da nossa frequenciação de dia, assim, a primeira coisa que eu faço depois de respirar é ler as frases que Magda traz. A primeira pergunta é: o que eu escolho viver hoje? Que é o propósito. Então, todo propósito é uma escolha. E influenciar com sabedoria o livre-arbítrio das pessoas é entender que eu sou responsável, 100% responsável, por tudo que acontece comigo. Eu posso querer me mudar, eu posso querer me transformar, mas isso está ligado apenas e tão somente a mim. Eu não mudo o outro. Eu posso me abrir para o outro e dizer para o outro: olha, você tem uma escolha. E é isso que a gente tem feito aqui, né? Trabalhado muito com o humano harmônico. Eu fiz a piadinha do humano harmônico agorinha, que às vezes as pessoas ativam o meu humano harmônico, é que mas as mãos e os humanos se tornam tormentas, né? E aí ativa a tormenta azul e enfim. No tom 6, que é o tom rítmico, a gente tem o caminhante do céu. O tom rítmico é aquele que vai dar o compasso, né? O ritmo, ou a gente chama de rítmico aquele que dá o tempo da música. E eu percebo muito que esse tom galáctico está mais associado aos hábitos mesmo, que eu faço habitualmente, que dá o tom da minha vida, né? Que dá o ritmo para a minha vida, que estabelece o tempo para a minha vida. Então, as palavras-chave do tom rítmico são organizar, equilibrar, igualdade. Então, é óbvio que se eu já estou buscando o equilíbrio do meu alinhamento, eu estou buscando igualdade. Organizar, equilibrar as relações para buscar a igualdade. O caminhante do céu aí, no tom rítmico, ele traz a ação de explorar o espaço com vigilância. E a vigilância não é aquele negócio de ficar olhando toda hora, não. Tipo, ai, tem que vigiar, tem que vigiar. A vigilância é aquele lugar de estar desperto, de estar atento, de estar com uma observação ativa, com uma escuta ativa, para entender o que está acontecendo ao nosso redor. O caminhante faz isso, ele vai explorando os espaços e percebendo o que está acontecendo. Né? E como o que está acontecendo nos afeta. Porque sempre, em todos os momentos, em todas as relações cotidianas, desde a hora que a gente acordou até agora, várias coisas foram acontecendo no nosso convívio e foram nos afetando. E como essas coisas nos afetaram. Então, o estar atento, estar vigilante, é nesse lugar
de eu perceber como as coisas que acontecem, que estão acontecendo na realidade, me afetam. Como eu me sinto em relação às coisas, como eu percebo as coisas. Se em alguns momentos eu fico triste, ou eu fico magoada, ou eu fico com raiva, não é porque, agora eu estou vivendo na lei do tempo, não sinto mais raiva, não sinto vontade de gritar, não sinto vontade de xingar ninguém, não tem nada a ver. Sinto todas as vontades, que nem todo mundo. Mas o caminhante permite a gente se atentar. Nossa, por que eu estou sentindo isso? Ao invés de simplesmente falar assim, você viu o outro? Venho aqui, foi grosso comigo. Ou, pior, nossa, mandei uma mensagem, fulana nem me respondeu. Que essa é a básica, né? Estou esperando até agora, fulana me responder a mensagem. O que acontece? Ao invés de se indignar com o outro, por que eu estou sentindo isso? Por que eu senti esse sentimento de abandono só porque eu mandei uma mensagem para fulana e a fulana não me respondeu? O caminhante ajuda a gente a perceber isso, a se atentar nesses nossos hábitos cotidianos que nos permitem ousar ser belo, buscar a singeleza, buscar a gentileza, né? Aí a gente passa o tom 7, o tom ressonante. É importante falar que o tom 7, ele é o alicerce da onda, né? É o meio da onda. Antes do tom 7 tem 6 quins, e depois do tom 7 vai ter mais 6 quins. Então, é justo o tom que sincroniza, que dá o gingado para a onda. E quem está aí no tom da sincronização, no tom ressonante? O mago. O mago que vem trazer para a gente a experiência de se abrir para o agora. Né? As palavras-chave do mago são encantar, receptividade e a temporalidade. A temporalidade. É que eu ouvi um pinguim e já eu ouvi o barulhinho do pinguim e eu já... O que a gente percebe? Né? E aí, às vezes parece muito futurista, às vezes parece muito fora do contexto, mas vamos lá então, voltando para a questão da temporalidade. Quando a gente diz só o agora existe, né, as pessoas falam, entendi. Mas por que eu me preocupo então? Por que eu me preocupo das coisas se só o agora existe? Está aberto e receptivo para receber o que eu posso receber neste agora. É o que o mago vem ensinar a gente. Então, hoje mesmo eu estava andando e vi uma planta super linda. Ela tinha uma folha arredondada, assim. Sabe aquelas folhagens assim que você fala, nossa, que folhagem. E ela estava nascendo de um reboco de paredes. Bem no canto, embaixo, no chão. Todo mundo passa por ela e nem vê. Porque estou preocupado em chegar em tal lugar, estou preocupado em ver que horas que vai ser na manhã, estou preocupado. E eu passo pela folhagem linda e perdi a oportunidade de embelezar o meu dia. Então, o mago fala assim, esteja receptivo para embelezar o seu dia. Esteja receptivo para embelezar a sua vida. Fui no mercado comprar umas verdurinhas para a gente almoçar hoje,
e passei na frente de um brechó, de uma igrejinha que tem aqui no bairro, e vi essa blusa aqui, ó, estou vestindo agora. E eu falei assim, nossa, que blusa linda! Aí ativou, né? A, a minha cigana que me acompanha, na hora falou assim, cheia de rosas! E aí eu entrei, falei com a moça, já combinei a doação de roupa, a gente já fez um escambo, e estou aqui com a blusa linda. Ativou a minha Sara Rosa Madalena, que eu falei assim, gente, blusa linda, eu vou estar linda assim. E é isso, gente. São dessas coisinhas que é bobeirinha. Todas as vezes que... então, o propósito do ano passado, que era manter a expansão da mente criativa, está no tom da integridade agora. Né? Então, para eu ser íntegro, eu tenho que usar dessa conexão com a minha mente de novo. Quando eu estou alinhado com o meu eu interior e com o meu eu superior, com a fonte, com a divindade, com o divino, eu estou criando possibilidades para ser belo, para ter uma vida bela, ter beleza na vida. E a águia vem trazer essa visão ampla para a gente, no tom galáctico, no tom da integridade. Eu só consigo se alinhar, estar alinhada com a minha mente superior, com a minha mente criativa, quando eu estou alinhada com o meu eu interior. E aí a gente vai para o tom solar, que é o tom da intenção, que também está no pulsar de quarta dimensão, está diretamente ligado ao propósito da onda, que é embelezar o mundo a partir da sua essência. O tom solar, como eu já disse, é o tom da intenção. É aquele que pulsa a ação. Então, qual é a intenção que a gente vê aí no guerreiro? Questionar com inteligência e coragem. Primeiro, se questionar sobre esses caminhos e essas reflexões que a gente está fazendo, né? O que faz sentido, o que não faz sentido? Fazer perguntas é a melhor forma de movimentar as frequências e as vibrações para que a gente chegue num belo estado de ser, né? Tem algumas tradições hindus que usam essa expressão, né? Estamos agora nos conectando com o nosso belo estado de ser, que é esse lugar da harmonia. Quem nos ajuda a intencionar isso, a criar ações com essa intenção? O guerreiro, que nos auxilia a nos perguntar se é o que a gente quer, como é que a gente quer, o que pode melhorar, e diversas outras questões que nos dão coragem de estabelecer esse processo, né? Coragem de estabelecer esse processo. Que processo? De manifestação de construção de um mundo mais belo, de ser belo com o mundo. E aí a gente manifesta esse processo na sincronicidade, né? No processo, as palavras-chave da Terra são evoluir, sincronicidade e navegação. Produzir a sincronicidade, né? A palavra sincronicidade está relacionada com a ideia de
ordenação, um espaço ordenado. Então, quando a gente se dispõe a navegar alinhado, a gente ordenou, nos ordenamos, mente, corpo, coração, para evoluir, né? Nesse processo evolutivo. Por isso que a Terra está aí, né? No tom da manifestação. Como eu manifesto um mundo mais belo? Como eu manifesto a beleza de dentro para fora? Quando eu estou alinhado, quando eu vou ordenando e evoluindo a minha forma de perceber o mundo, né? A minha forma de me conectar com as verdades, que são as minhas verdades, as verdades do outro, a minha forma de perceber todas essas relações. Aí no tom espectral a gente tem o espelho. A gente estava falando de ordem agorinha. Mantra Kim do espelho é dissolvo com o fim de refletir, libertando a ordem. Célula matriz do infinito com o tom espectral da liberação. Eu acho que fica óbvio que quando a gente se alinha, a gente está pronto para espectralizar essa ordem. Espectralizar é expandir mesmo essa ordem que está interna, que está dentro da gente, sendo reverberada, reverberar esse processo de beleza. Quando a gente está alinhado, a gente nem precisa estar maquiado, nem precisa estar bem vestido, nem precisa estar com o cabelo arrumado, nem... A gente embeleza aonde a gente chega pelo que a gente é. E pensando nessa sala de espelhos, o outro também, né? Possibilidade de dissolver o ego, dissolver o julgamento, enxergar a beleza que está intrínseca em todos, em todes, em todas as manifestações, em todos os seres. E aí a gente chega na tormenta cristal azul, que é o tom da cooperação, que é o momento, então, de cooperar, de universalizar a energia, né? É muito incrível essa ideia de universalizar a energia, porque eu concentro todos os recursos e começo a agir no sentido de levar bem-estar, bem viver e harmonia para tudo. Compartilhar com outra essa harmonia. Saber que o outro pode receber essa harmonia. E entender que cada um está passando pelo seu processo. Cada um está passando pelo seu caminho evolutivo. Mas que existe um caminho evolutivo coletivo, em que a gente divide, né, essa jornada. Nesse caminho evolutivo, a gente vai sempre colaborar, no processo de colaboração. A palavra tormenta também remete à tempestade, né? E, na verdade, remete à ideia de mudança, de transformação, e essa ideia de transformação, né? O arquétipo da tormenta é o transformador de mundos. Ele permite que a gente sempre possa olhar com outros olhos tudo que se apresenta para a gente, né? Até chegar no tom cósmico com o Sol. O Sol, que é o que tem a maior frequência
No Tzolk'in inteiro, o Sol cósmico é o que tem a maior frequência vibracional, né? Eletromagnética. E, ao mesmo tempo, ele é o nada. Porque quando a gente chega nele, a gente vira a gente mesmo. Somado com o Sol cósmico, o Sol cósmico não nos afeta. Somos nós que olhamos para a nossa essência quando a gente chega no Sol. Então, eu entendo que é um Kim que representa a própria fonte, no sentido de não precisar expressar nada para iluminar. Persevero com o fim de iluminar, transcendendo a vida. Selo a matriz do fogo universal com o tom cósmico da presença. De novo, volta ao agora. Né? Só o agora existe. Estar na presença. Inspirar, expirar. Isso traz para a gente o centramento, a possibilidade de alinhamento que a gente busca sempre com o nosso eu, com o nosso Ki. E é isso. Eu acho que vale colocar também que, enquanto nós estamos transitando nesse ciclo de 13 dias, nós estamos com a onda encantada oculta já lá no início do Tzolk'in, certo? Então, o caminhante do céu cósmico, ele é o 13 aqui da Onda encantada do dragão. Do dragão. Então, nós vamos caminhando aqui, nessa trajetória aqui, e depois vai ser invertido. Então, nós estamos já nessa frequência do início e do fim, que é bem o inspirar e expirar que você está falando, porque o tempo inteiro nós estamos nesses movimentos. Então, passar consciente de que nós estamos indo em direção ao nosso ser no nosso ser interior e colocando o nosso ser interior no mundo, né? Então, essa consciência que o Tzolk'in traz, e o que eu gosto de falar é assim, é esse trabalho no nosso inconsciente, na forma da gente ver o mundo por N outras perspectivas, é libertador, né? Então, nós estamos juntos nesse giro 49 do Tzolk'in, que é um momento muito especial de tudo que acontece dentro dessa matriz, né? De quantas transformações a gente vai tendo no nosso dia a dia, cada vez que a gente sintoniza com essas frequências. Alguém aqui quer falar? Regina, Cid, Jefferson, Joana? Não, estou deixando então que a gente vá finalizando, encerrando esse nosso encontro. Lívia, quero te agradecer de trazer para nós sempre a tua perspectiva e nos trazendo consciência dessas frequências. E como você disse lá no começo, cada um de nós tem uma janela de observação, mas o Tzolk'in traz sempre essa leveza da gente ir transitando nessas frequências de luz e de som e irmos nos percebendo, né? Quando a gente faz um giro consciente, tudo é muito único, a gente não passa na próxima onda encantada da estrela, quando a gente está tendo outras perspectivas e outras compreensões, porque a gente vai cada vez mais trazendo do campo para o nosso consciente, né? Então, isso não tem fim, é uma expansão. Sim, e é lindo. Vamos tomar algumas inspirações,
Inspira no coração, expira no corpo todo. Vamos nos visualizando dentro de um cubo cristalino. Esse é o cubo do não ego, onde nos diluímos, nos conectamos com a nossa essência. Dentro dele, nos dirigimos para o centro da Terra, com o seu coração de cristal. Chakra da coroa no polo norte, chakra da raiz no polo sul. E do centro do coração, uma luz branca se expande como dois feixes em direção aos polos. Chegando lá, ela transborda, formando duas bandas de arco-íris que abraçam. Eu e a Terra somos um. A Terra e eu somos uma só. Eu sou um com a Terra. A Terra e eu somos uma só. Eu sou um com a Terra. A Terra e eu somos uma somente. Que todos os seres estejam bem, estejam felizes e sejam livres. Que a paz esteja com todos, por todas as nossas relações. Em Laquete, eu sou um outro você. Alaquim, você é um outro eu. Gratidão. Gratidão.